Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Vitor Retro, sempre homenageando algum grande jogador do passado ou celebridade. Aí eu gostei, meu! E se você curte esse tipo de assunto, inscreva-se no nosso canal, ative todas as notificações, curta e compartilhe o vídeo. É logo após a vinheta. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mais conhecido como Sócrates, Magrão ou ainda Dr. Sócrates, nasceu em Belém do Pará no dia 19 de fevereiro de 1954 e faleceu em São Paulo no dia 4 de dezembro de 2011. É tido por muitos corintianos, inclusive eu, como o maior jogador da história do Corinthians, ou um deles, ao lado de Cássio, Marcelinho Carioca, Baltazar, Luizinho e Rivelino. Iniciou sua carreira em 1972 no Botafogo de Ribeirão Preto, cidade onde viveu sua infância e adolescência. Apesar do grande talento com os pés, não apostou todas as suas fichas como jogador de futebol. Foi aprovado no vestibular de medicina da Faculdade de Ribeirão Preto e formou-se em medicina. Fez parte de um dos melhores times, se não o melhor time da história do Botafogo de Ribeirão Preto, jogando ao lado de nomes como Zé Mário, Lorico, Osmarzinho, Arlindo, entre outros. Despertou o interesse dos grandes clubes da capital de São Paulo, porém preferiu permanecer no Botafogo até a conclusão da faculdade de medicina, o que lhe custou, inclusive, não ter oportunidades de vestir a camisa amarelinha e, por sua vez, ficar de fora da Copa da Argentina de 1978. Em 1978, o então presidente do Corinthians, Vicente Mateus, tinha apalavrado com São Paulo a contratação do volante Chicão. Porém, aconselhado por amigos que sabiam que o tricolor utilizaria o dinheiro do Chicão para comprar o passe de Sócrates, desistiu de comprar o xerife tricolor e investiu no craque do Botafogo de Ribeirão Preto. Sócrates chegou ao Corinthians no segundo semestre de 1978 e fez sua estreia no dia 20 de agosto de 1978, no empate de 1-1 com o Santos, válido pelo Campeonato Paulista daquele ano. Logo virou titular e começou a ser utilizado como centroavante, utilizando a camisa 9, deixando então o titular e seu ex-companheiro dos tempos de Botafogo, Geraldão, no banco. Sócrates não era exatamente um centroavante, apesar de fazer muito bem as funções de pivô e falso 9. Fazia uma dupla extraordinária com Palinha, um dos heróis do título paulista de 1977, onde trocavam constantemente de posições e se entendiam quase que por telepatia. Palinha também se beneficiava muito dos passes de calcanhar, sua grande marca registrada de toda a carreira de Sócrates. O Corinthians já não tinha mais o peso do jejum de títulos. E o fruto desse entrosamento veio no Paulistão de 79, eliminando o então favorito Palmeiras de Tele Santana. É verdade que boa parte desse título se deu pela esperteza do então presidente Vicente Mateus, que não concordou com os jogos em rodada dupla no Morumbi, e assim o campeonato foi paralisado, afetando o entrosamento do Palmeiras. O Corinthians assim eliminou o Palmeiras com um gol de canela de Birubiru e foi fazer a final contra a Ponte Preta, novamente. Após esse título, Palinha saiu e faltava a Sócrates um parceiro à altura. Porém, os anos de 1980 e 1981 foram anos que o Corinthians assistiu à montagem do grande time do São Paulo, que junto com o Flamengo e Atlético Mineiro formavam a base da encantadora seleção de 1982 de Tele Santana. Ainda em 1981, Valdemar Pires assumia a presidência do Corinthians, nomeava Orlando Monteiro Alves vice-presidente e seu filho Adilson Monteiro Alves como diretor de futebol. Respectivamente, Orlando era avô do atual presidente do Willy Monteiro Alves e Adilson pai do atual presidente.
surgindo assim um movimento chamado de democracia corintiana, onde os jogadores opinavam sobre planejamento, treinamento, decidiam se iam concentrar ou não e votavam mais sobre assuntos pertinentes ao futebol. Vivíamos um período de ditadura militar e Sócrates, Casagrande e Vladimir, na condição de principais líderes do elenco, tornaram-se expoentes desse movimento. Em campo, o resultado vinha com o Campeonato Paulista em 1982 e o Bicampeonato Paulista em 1983, ambos em cima do favoritaço São Paulo. Porém, a frustração era daquele time não conquistar um título nacional, pois o Flamengo de Zico sobrava na época. Seu último jogo pelo Corinthians foi no dia 20 de maio de 1984, contra o Fluminense no Maracanã. O jogo terminou empatado em 0-0 e como o Corinthians havia perdido o jogo de ida por 2-0 no Morumbi, Sócrates viu ali a sua última chance de ser campeão brasileiro pelo Corinthians e por água abaixo. Santista quando criança, Sócrates se identificou com o Clube do Povo, virando assim uma espécie de bandeirinha. Dizia que gostaria de morrer um domingo com o Corinthians sendo campeão. Teve seu pedido amplamente atendido pelo Celso, falecendo em 4 de dezembro de 2011, dia em que o Corinthians empatou em 0-0 com o Palmeiras e tornou-se pentacampeão brasileiro. O campeonato daquele ano foi por pontos corridos. Pela seleção brasileira, Sócrates fez sua estreia em 17 de maio de 1979, com o técnico Cláudio Coutinho no amistoso contra o Paraguai e a seleção brasileira vencendo por 6-0. Depois a seleção trocou de comando técnico e Tele Santana passou ao seu técnico. Sócrates foi capitão da seleção brasileira na Copa de 82, formando um quarteto fantástico de meio de campo ao lado de Cerezo, Falcão e Zico, sacrificando-se pelo time e às vezes posicionado como um ponta-direita. Em 1986 não foi o capitão da equipe, que acabou sendo Edinho, porém foi um dos líderes e jogou na meia-direita, sua posição de origem, pois Zico ainda voltava de contusão. No jogo contra a França, perdeu um dos pênaltis, na decisão por pênaltis, encerrando assim sua trajetória pela seleção brasileira. Voltou ao futebol brasileiro em 1986 para atuar no grande time do Flamengo, que já tinha Zico, Leandro, entre outros jogadores. Jogou também nos seguintes clubes: Botafogo de Ribeirão Preto de 1972 a 1978, Corinthians de 1978 a 1984, Fiorentina da Itália de 1984 a 1985, Flamengo de 1986 a 1987, Santos de 1988 a 1989 e encerrou sua carreira como jogador no Botafogo de Ribeirão Preto em 1989. Jogou na seleção brasileira de 1979 a 1986. Iniciou sua carreira de treinador em 1990 pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Depois também treinou em 1996 a LDU de Quito e em 1999 a Cabo Friense do Rio de Janeiro. Foi comentarista também do programa Cartão Verde da TV Cultura de São Paulo. E aí, amigos, gostaram de mais esse vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês? Então deixe nos comentários o nome do próximo jogador que você gostaria que eu fizesse um vídeo. Um abraço a todos, felicidades e até o próximo episódio de Vitor Retro.